Olá, bom dia a todas e a todos. Começando mais um Iberc Lives, 44º Iberc Lives. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a professora Caitlin Mulholland. Vou só aguardar aqui um minutinho para que vocês possam entrar. E já convido a professora Caitlin para que ela possa tratar sobre responsabilidade civil por presunção de causalidade. Já agradeço, antes de mais nada, a participação de todos que estão em mais um Iberc Lives com a gente. E já vamos dar início aqui à nossa conversa de hoje com a professora Caitlin Mulholland para tratar sobre responsabilidade civil por presunção de causalidade. A professora Caitlin acabou de entrar e eu já vou chamá-la para que ela possa participar da nossa live. Olá, bom dia, Caitlin, tudo bom? Oi, Vitor, tudo bom? E você? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Perfeitamente. E você? Tá me ouvindo tranquilo? Estou te ouvindo muito bem. Bom, Caitlin, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer em nome do IBERC, em nome do nosso presidente, o professor Nelson Rosenwald, a sua participação. Para mim, particularmente, é um prazer conduzir essa live, então fiquei muito lisonjeado e feliz quando a Rafaela foi fazer a divisão e eu fiquei responsável por conduzir essa live com um tema que eu particularmente acho que você é a maior especialista de todas, então estou aqui para te ouvir, para aprender bastante sobre esse tema com você, além de ser sempre um prazer te ouvir. Então fica aqui meu agradecimento desde já pela sua participação. Eu que agradeço, Vitor, a você por ser o anfitrião da nossa live de hoje, ao professor Nelson Rosenwald, a Rafaela, ao Palheiros. Muito obrigada pela essa oportunidade de discutir a minha tese aqui com você. Bom, Caitlin, eu particularmente tenho começado as lives com uma pergunta que foge um pouquinho do tema da live, assim. Seja para conhecer um pouco mais o nosso convidado, seja para entender um pouquinho mais da sua trajetória acadêmica. E eu fiquei pensando muito ontem sobre qual seria a pergunta, porque querendo ou não, eu conheço um pouco a Caitlin. Então, assim, diferente de outros convidados que eu realmente nunca nem vi pessoalmente, a Caitlin eu trabalho com ela. Então, assim, realmente é algo que eu fiquei pensando. E aí, lendo o prefácio novamente da professora Celina, o último parágrafo foi muito revelador. A professora Maria Celina Bodan de Moraes, ela rememora um fato que aconteceu ainda durante a graduação da hoje professora, coordenadora. A Caitlin dispensa apresentações, né? Mas hoje a Caitlin é coordenadora do Departamento de Direito da PUC-Rio, coordenadora do mestrado profissional em Direito Civil da PUC-Rio, mestre e doutor em Direito Civil pela UERJ. Então, assim, são tantos os predicados, né? O Lattes da Caitlin é tão longo que realmente ela dispensa apresentações, autora de diversos livros, obras, artigos. E ela relembra nesse último parágrafo, e eu já tinha lido, mas eu acho que eu tinha esquecido ao longo do tempo, assim, um fato muito curioso, no qual a Caitlin estava participando de uma seleção, de uma entrevista para iniciação científica na época sobre um projeto sobre dano punitivo, né, a função punitiva nos danos morais. E a Celina disse que bem no finalzinho da entrevista, a Caitlin é a última a ser entrevistada, e a Celina já começa da maneira muito peculiar como ela escreve, dizendo que entra uma aluna linda e que ela ficou muito curiosa por saber qual que era o interesse daquela aluna em pesquisar. E aí, finalmente, no fim da entrevista, você diz, posso dizer mais uma coisa? E a Celina, né, já um pouco cansada, talvez, daquela quantidade de entrevista, fala, manda, né? Bem tipicamente Celina. E a Caitlin responde, sabe, eu sou apaixonada por responsabilidade civil. Assim, é um fato muito curioso, assim, que bom que a Celina deixou isso para a posteridade, que bom que a gente pode ler sobre essa situação, né? Mas, assim, a minha pergunta, Caitlin, assim, além de achar realmente esse fato extremamente interessante, você continua, depois desse tempo todo, ainda apaixonada por responsabilidade civil? Ainda é um campo que te deixa extremamente feliz em pesquisar, em lecionar? Sem dúvida, Vitor. Esse prefácio ele é tão importante na minha vida, né? Esse último parágrafo, assim, revelador realmente do carinho e da amizade que eu tenho pela Celina, vice-versa, né?
e da importância que ela teve na minha vida como formadora de pesquisa, como me formei como pesquisadora, né? Continuo apaixonada. Eu acho que a responsabilidade civil, ela é a área, né, do direito civil, do direito como um todo, exageradamente pode ser, mas do direito civil é a área que sofre mais modificações ao longo do tempo, né? A gente tem teorias e teorias sendo aplicadas e criadas, né? Se a gente fizer uma rápida pesquisa, inclusive, na revista do IBERC, nos livros que são publicados, né, pelos nossos associados, a gente vê que são inúmeras as novidades na área e que sempre levam a uma reflexão. Então, eu continuo apaixonada, assim, por responsabilidade civil, e eu acho que, assim, até antes, né, da revelação, durante a minha entrevista para iniciação científica, eu tinha 19 anos quando eu fiz essa entrevista, né, eu resolvi fazer direito por conta de responsabilidade civil. Eu nem sabia que era responsabilidade civil, mas eu sou cinéfila e eu assisti um filme na época, enfim, antiquíssimo, né? Num filme chamado Julgamento Final, que era um filme sobre uma class action, uma ação coletiva nos Estados Unidos, né? Movida por uma associação de vítimas de um acidente automobilístico causado por um defeito do produto. Eu achei o máximo aquilo. Eu tinha 17 anos, eu estava totalmente perdida, né? Vou estudar o quê? Vou fazer biologia, química, direito ou engenharia. Estava assim, totalmente fora de prumo. E eu realmente eu vi esse filme e falei, tá aí, achei legal. E eu nem sabia que era responsabilidade civil. Quer dizer, então até antes de entrar na faculdade de Direito, eu já era apaixonada pelo tema sem saber do que se tratava, né? Esse último parágrafo realmente assim, é um parágrafo que eu, ao reler, eu falei, gente, tem que ficar para a posteridade, né? Porque a gente conhece muito ali da Celina e da Caitlyn, né? Na verdade, é um parágrafo que revela muito de vocês, assim, né? E da relação que vocês têm, enfim. Bom, indo agora um pouco pro tema mesmo, né, Caitlyn? Nos últimos anos, principalmente até na UERJ, se a gente pode assim dizer, nós tivemos contribuições muito relevantes para o campo do nexo de causalidade. Né? Acho que você, a professora Gisela, enfim, fizeram contribuições extremamente relevantes para um tema que sempre foi um pouquinho escanteado, um pouquinho esquecido. Né? Nexo causal seria mais uma questão de fato, não uma questão tanto de direito. E aí, né, mas ao mesmo tempo também se revela muito nos últimos tempos que o nexo de causalidade seria a última fronteira, né, da responsabilidade civil contemporânea, né? A quantidade de teorias, né, e de novas teorias nesse campo revelam bastante essa dificuldade em alguns casos e até mesmo uma necessidade de revisão, né, dos pressupostos iniciais do nexo causal. Mas qual que é a importância de se estudar, de hoje de se dar uma atenção maior ao tema? Quais são os atuais problemas do nexo de causalidade, né, da imputação? Por que você acha que foi tão importante nos últimos anos resgatar esse tema e, ao mesmo tempo, há ainda novas fronteiras para ser desvendado dentro do nexo de causalidade? Há ainda novos problemas que precisam ser solucionados? Começando então pelo final, Vitor, problemas sempre existirão, né? O Stefano Rodotà até fala isso no livro dele, né? O problema da responsabilidade civil, né? Danos sempre ocorrerão. E, portanto, novos danos sempre surgirão, novas soluções na responsabilidade civil serão buscadas, serão necessárias. Então, a gente tem sempre uma renovação teórica que, às vezes, surge de uma avaliação concreta, prática, né? Ou seja, a teoria da responsabilidade civil, do direito civil como um todo, mas na responsabilidade civil fica muito evidenciado, né? A teoria ela surge por conta do fato concreto, né? Acontece uma determinada situação, um novo tipo de dano, e nós somos levados a fazer uma pesquisa e realizar uma construção teórica para dar conta daquela situação danosa nova ou, enfim, coisa que o valha, né? Sobre o nexo de causalidade, especificamente, né, a última fronteira, eu posso falar isso de cadeira como pesquisadora, né? Eu comecei fazendo pesquisa na responsabilidade civil, estudando o fator de atribuição de responsabilidade risco.
né, no momento, agora para todo mundo ficar chocado com a minha velhice, no momento que o Código Civil de 16 estava em vigor. E, portanto, a gente não tinha uma cláusula geral de risco como nós temos hoje no parágrafo único do 927. Então, naquele momento, a gente já estava pesquisando como construir uma teoria geral do risco, atribuindo responsabilidade em situações em que a culpa não caberia mais e, ao mesmo tempo, em situações em que a gente não teria uma legislação específica, né, falando, tratando da responsabilidade civil como, né, independentemente de culpa, como o CDC, a própria Constituição Federal, enfim. Então, naquele momento, a gente já identificou uma novidade, né, uma primeira nova fronteira, né, de um dos elementos da responsabilidade civil, que é o fator de atribuição. Então, naquele primeiro momento, a gente chega à conclusão de que a culpa não é mais suficiente e a gente vai para o risco. Então, a gente já, entre aspas, relativiza um fator clássico de atribuição de responsabilidade para procurar soluções mais adequadas para uma situação concreta. Logo depois, eu fui estudar o dano punitivo com a Celina, né? E aí a professora Maria Celina mostra um novo mundo para a gente, né? No sentido de que o dano moral ele deve ser considerado de acordo com não só as similitudes entre as pessoas, mas também as suas diferenças, né? E é um dano que é atribuído, que é atrelado à violação da dignidade da pessoa humana, enfim. Para quem não conhece as obras da professora Maria Celina Bodan de Moraes, o livro dela, Danos à Pessoa Humana, é essencial para quem estuda responsabilidade civil. Então, veja, a gente tem, né, no tripé da responsabilidade civil, a gente já tem uma relativização do fator de atribuição culpa, a gente já tem uma reconstrução do dano, né, partindo de um dano patrimonial típico, clássico, né, para a constituição de uma teoria do dano moral baseada na violação da dignidade, para depois sobrar o nexo de causalidade. Então, o nexo de causalidade era o único elemento da responsabilidade civil que ainda se mantinha intocado. É como se fosse realmente um elemento de fato, né, como você bem colocou, não um elemento jurídico, né, mas uma análise científica, concreta, cartesiana, né, de um fator que imputa a responsabilidade. Então, o nexo de causalidade era intocado, né? E aí, fazendo as minhas pesquisas na área de responsabilidade civil, muito baseado em dois livros fundamentais, duas teses, né? Uma da professora Gisela Sampaio da Cruz Guedes, que é o livro Problema do Nexo Causal, também fundamental, e um livro da professora Giselda Hironaka, A Responsabilidade Pressuposta, Responsabilidade Civil Pressuposta, é que eu abri os olhos, falei, não, tem alguma coisa aí que dá para estudar e dá para a gente desenvolver uma tese, né, em cima dessa última fronteira. Não é possível, né, que esse elemento formal da responsabilidade civil não possa sofrer algum tipo de relativização ou de avaliação crítica, né? E aí que eu comecei a pesquisa para minha tese de doutorado, já apaixonada, né? Já tinha estudado risco, já tinha estudado dano moral, só faltava causalidade. Caitlin, em várias passagens do livro, você escreve que determinados danos injustos, eles, da mesma maneira como acontecia com a culpa antes, acabam que não eram ressarcidos por causa da questão da prova diabólica, né? É muito difícil você, na verdade, às vezes conseguir comprovar cabalmente, né? Para utilizar um termo que é muito utilizado até hoje em várias decisões judiciais, o nexo de causalidade. E por causa disso, muitas vítimas que sofriam um dano, né, injusto acabavam ficando ressarcidas. E aí são duas questões, né? O primeiro, o grande mote da sua pesquisa, ou seja, o grande objetivo era exatamente flexibilizar, relativizar, enfim, o nexo de causalidade, exatamente tendo como norte, como objetivo central, conseguir, né, a indenização nesses casos em que era extremamente difícil, né, comprovar, né, o ônus probatório, às vezes era quase que impossível. E segundo,
o que de fato, né, no que consiste a presunção de causalidade na sua visão. Então, assim, esses dois pontos, eu acho que são pontos essenciais que quem está lendo o seu livro, né, já consegue determinar, mas quem tá vendo a gente agora assistindo, acho que gostaria de saber. Então, Vitor, a gente parte desse primeiro pressuposto da injustiça do dano, né? Existem danos que são danos injustos, que precisam ser ressarcidos, porque dentro de uma avaliação concreta de justiça, né, propriamente, é mais justo, né, que a vítima seja ressarcida do que o ofensor, né, liberado dessa obrigação. Então, esse conceito de dano injusto é trazido pelo Código Civil italiano e a gente adotou na Escola de Direito Civil Constitucional para permitir essa ampliação de situações jurídicas, principalmente existenciais, mas não dispensando a análise patrimonial também, que permitiram, né, que permitiu, na realidade, que a gente considerasse que aquele dano, né, que não seria ressarcido anteriormente, né, porque não reconhecido um fator de atribuição como a culpa, né, passa a ser considerado como ressarcível por conta de outros fatores justificadores da obrigação de indenizar. E aí eu não estou falando só do risco, né, eu estou falando de questões relativas à responsabilidade pelo fato terceiro, né, que antes não eram tão bem delimitadas e passaram a ser mais estudadas e delimitadas no Código Civil de 2002, portanto, essa ideia, né, do dano injusto como sendo ressarcível, né, necessidade de se olhar para o dano injusto, permitiu que a gente identificasse situações em que o ônus da prova deveria ser relativizado, né? A gente tem hoje, a bem da verdade, a gente tem que, né, se referir a isso, o Código de Processo Civil, que é um instrumento importante para a gente estudar a minha tese, estabelece, né, a carga da prova. Autor barra vítima incumbe a prova dos fatos que alega e ao réu incumbe a contraprova. Tá? Com a reforma, né, e as hipóteses em que há a inversão, que havia, né, a inversão do ônus probatório, eram específicas, previstas em lei, né, tipo o CDC. Né? Artigo 6º, inciso 8º do CDC. Provadas, né, as características da hipossuficiência, da verossimilhança das alegações. Com a reforma do Código Civil, em 2015, a gente tem uma novidade, que é a teoria da carga probatória, que é a possibilidade da flexibilização da carga probatória, né, que é a possibilidade do juiz, num caso concreto, identificar qual é a melhor capacidade, quem teria a melhor capacidade de realizar uma prova. Né? Então, o juiz ele pode distribuir o ônus da prova relativizando a regra geral. Então, isso já é um passo que foi muito importante, que influencia diretamente a minha tese. Né? A reforma do Código de Processo Civil veio depois da defesa da minha tese, né? Mas é importante que a gente mencione isso. Então, a prova diabólica, né, já passou a ser relativizada com essa possibilidade de distribuição da carga da prova pelo juiz no caso concreto. Agora, a presunção de causalidade, ela vai ser constituída em situações muito específicas. Né? Eu acho que é importante deixar isso claro. A minha tese, ela não advoga, ela não sustenta a possibilidade de uma inversão, de uma flexibilização da causalidade, uma presunção da causalidade, né, em todas as hipóteses. Não é assim. Né? Na realidade, existem critérios específicos que definem a possibilidade dessa presunção, considerado aquilo que ordinariamente acontece, que é uma norma processual também, né? É uma norma de procedimental, né? Então, nesse caso, né, eu comecei a investigar a possibilidade dessa flexibilização, dessa presunção de causalidade, em hipóteses em que, ainda que comprovado o dano, ainda que comprovada a injustiça, né, qualificado o dano como sendo injusto, e ainda que possível a qualificação de uma conduta, né, como culposa, ou de uma atividade como perigosa ou arriscada, ainda assim
o dano ficaria ressarcido porque a vítima não conseguiria justamente construir aquela ligação. Então, você tem a conduta, você tem a qualificada, você tem a atividade qualificada, você tem o dano injusto identificado, mas a vítima não consegue realizar essa prova desse liame causal. E como, né, a causalidade é o elemento formal que a gente chama da responsabilidade civil, o que acontece é que se a vítima não conseguir provar, consegue provar todos os outros elementos, mas não consegue realizar essa prova porque é uma prova diabólica, às vezes impossível de ser realizada, ela ficaria ressarcida. Então, a ideia da flexibilização ou da presunção da causalidade é muito pensada com base nesse raciocínio, né, de que a vítima deve ser indenizada em situações bastante específicas, né, e que, portanto, em casos específicos, a gente poderia flexibilizar essa avaliação, essa análise. Caitlin, você propõe também um deslocamento de uma análise que se fazia antes, que era uma espécie de uma análise lógico-dedutiva, né, que você até chama em determinado momento do livro, para um deslocamento para uma análise probabilística. Isso iria conferir uma maior cientificidade. Só que também há certos trechos em que se fala que é necessário que hajam dados disponíveis para que o juiz possa fazer essa análise probabilística. Essa análise probabilística, né, que é algum dos pontos altos assim, né, do seu trabalho, né, transferir para essa análise probabilística que vai conferir uma racionalidade maior, que vai conferir uma segurança jurídica maior, né, dando até mesmo áreas mais científicos e deixando de ter aquela análise puramente de acordo com o prudente arbítrio, com o conhecimento ordinário do juiz. Ela dependeria desses dados ou de eventual né, perícia, eventual estudo pericial, análise pericial, ou também o juiz poderia se valer de outras formas de ter acesso a essa análise probabilística. A minha pergunta é, a gente sempre ficaria atado à necessidade de um estudo que de fato comprovasse que as situações semelhantes ocorrem em mais de 50% das vezes, ou isso poderia ser provado nos autos ou de alguma outra forma? Então, essa foi uma crítica, né, que eu recebi até na defesa da minha tese, né, que era justamente o fato de que a adoção de uma teoria de presunção levaria à necessidade de uma perícia, de um exame pericial. Mas não exatamente esse o ponto, né? Eu sei que pode haver, né, toda uma reflexão nesse sentido, mas o ponto da minha tese é o seguinte: existem dois tipos de análise probabilística que podem ser feitos. A probabilidade estatística, que é uma probabilidade, que é uma análise que é realizada com base em fatos passados, pretéritos, em fatos que já estão estudados, catalogados, percentualizados, né, por diversos organismos. Então, vamos pegar um exemplo, né, da Organização Mundial de Saúde, que através de análise, né, de dados de saúde já coletados, informa o número percentual de pessoas que são afetadas ou que desenvolvem câncer ou que são, de fato, né, chegam a óbito por conta do consumo de cigarro. Então, a gente tem esse percentual, né, a gente tem essa estatística que já é consolidada por um organismo internacional, né, que realiza esses estudos específicos para orientar políticas públicas de saúde. A gente tem ali uma base, né, que serve para avaliação da probabilidade daquele dano que acometeu um sujeito ter sido consequência do, por exemplo, consumo de cigarros. Tá? Então, essa é uma probabilidade estatística, né? Existem formas de, né? E a probabilidade estatística, ela é baseada em dados, análise de um alto número de dados. A gente não consegue fazer uma análise probabilística com dois casos, né? Então, a ideia da análise probabilística é com base num numeroso, né, num número grande de casos, chegar a uma conclusão, a uma presunção, né, semelhante àquela que já foi alcançada preteritamente com base nesses dados.
Então, é muito mais razoável que se infira, né, que uma pessoa desenvolveu uma doença, ou chegou a óbito, enfim, sofreu algum tipo de dano, porque já existe uma probabilidade maior de que esse dano tenha sido consequência daquela determinada atividade. Então, essa é a probabilidade estatística. Mas eu também trabalho com a ideia da probabilidade lógica, né, que fugiria à análise estatística, mas seria determinada pela adoção da teoria da causalidade adequada, que é uma das teorias desenvolvidas e adotadas no nosso ordenamento para justificar a atribuição de responsabilidades com base na análise do nexo. Então, a gente tem uma situação, na probabilidade lógica, né, em que um juiz, no caso concreto, ele pode, com base na chamada teoria da causalidade adequada, considerar como também, né, mais abstratamente, né, ou seja, fazendo uma análise de casos semelhantes, ainda que não probabilisticamente, estatisticamente estabelecidos, né, mas em casos semelhantes, abstratamente considerados, analisar aquela situação concreta e chegar à conclusão de que há o dever de indenizar, ainda que não haja a possibilidade concreta, né, da vítima realizar a comprovação da causalidade. É mais provável do que improvável, com base nessa análise abstrata realizada. Essa seria a probabilidade lógica. Eu lembrei muito, relendo o seu livro, na verdade, das decisões recentes da STJ que utilizam, até para fins de publicidade infantil abusiva, os dados da OMS sobre obesidade infantil, né? Então, assim, são dados muito consolidados e que hoje já podem ser utilizados, né, largamente nas decisões judiciais, não somente sobre esse tema específico da publicidade infantil abusiva, mas também em outros casos que, porventura, né, a obesidade também possa ser aferida aí como, né, uma geradora de diversos danos. Bom, você propõe, né, dentro dessa linha, a construção mesmo de uma teoria sobre a presunção de causalidade. Qual que é a utilidade de uma teoria de presunção de causalidade? Veja, qual que é o sentido da minha pergunta mesmo. A presunção de causalidade, né, na medida em que ela é excepcional, ela somente pode ser utilizada em alguns casos, eu já vou chegar lá no campo de aplicação dela, ela precisa de uma teoria para quê? Qual que é a utilidade dessa teoria? E quais seriam, à medida que você propõe essa teoria, os principais pressupostos da teoria da presunção de causalidade formulada no seu livro, Caitlin? Então, Vitor, eu acho que a importância prática da gente ter uma teoria é que a gente previamente já estabelece critérios. Então, o papel da doutrina é esse, né? A jurisprudência, né? O juiz é a boca da lei e baseia-se na doutrina. Então, eu acho que existe uma importância nossa como professores, pesquisadores, de criarmos doutrina e criarmos teorias, né? Então, na prática, a teoria serve como criadora de critérios para a aplicação, para a análise, no caso concreto, da possibilidade ou não da utilização teórica. Então, para mim, a teoria ela facilita o trabalho prático, tanto do advogado quanto de um juiz, né? Facilita esse trabalho prático porque já enumera os critérios. Então, você quer utilizar uma determinada teoria, para que você a utilize, você deve seguir esses determinados critérios. Sem esses critérios, você pode aplicar qualquer outra coisa, mas a teoria de presunção de causalidade, não. Quer dizer, a minha teoria de presunção de causalidade, não. Então, seria necessário a adoção dos critérios e pressupostos construídos na tese. Agora, a sua segunda pergunta, né? Que critérios são esses, né? Eu trabalho na minha tese o tempo todo com os 3 elementos, né, da responsabilidade civil: o pressuposto, que é o dano, o fator de atribuição, especificamente o risco, né, e, obviamente, a análise da causalidade presumida. Então, o que eu pretendi construir no livro? A ideia de que a causalidade ela pode ser presumida quando o dano ocasionado ou sofrido pela vítima é um dano que é tipicamente
associado a uma determinada atividade perigosa. Então, vejam, eu estou usando os dois elementos da responsabilidade civil, o dano e o fator de atribuição, o risco, para juntos construírem a teoria da presunção. Então, para que você tenha a possibilidade de identificar, né, presumir a causalidade, é necessário que a vítima identifique que aquele dano se conecta com a atividade diretamente realizada e que aquela atividade é, de fato, uma atividade perigosa. Tem dois pontos, na verdade. Assim, o primeiro, eu acho que a sua tese é um exemplo excepcional de sistematização, né? Porque você mesmo, em várias passagens, você fala, olha, a presunção, ela a rigor já acontece, né? Ou seja, eu vejo várias decisões, o que não se dá é o nome de presunção de causalidade, em algumas vezes, não se sistematiza, não se aponta os critérios, mas, na verdade, vários juízes já, de alguma maneira, presumem, né, determinadas causas, né? Então, tem esse ponto importante de sistematização. E aí vem a minha outra colocação, essa presunção, como ela já era observada antes, embora sem critério científico, embora sem parâmetros, existe um risco muito grande de uma vulgarização da presunção, que é até um termo, inclusive, que você usa também no livro. Então, assim, como é possível evitar a vulgarização da presunção de causalidade? Você já formulou esses critérios, esses parâmetros, né, muito bem concatenados e rígidos, mas como tentar transferir para que efetivamente sejam utilizados agora, né, pela nossa jurisprudência, assim, é possível fazer isso? É possível evitar os riscos dessa utilização, vamos dizer assim, né, sem rigor, né, metodológico, sem um rigor mais nítido? A gente tem isso é super importante, né, essa constatação de que a teoria pode ser nova, a aplicação concreta já é antiga. Mas por que isso, né? Se a gente for, por exemplo, para o direito do trabalho, o direito do trabalho só trabalha com trocadilho aqui, com presunção de causalidade, né? Quer dizer, não é novidade na aplicação prática, por exemplo, no direito do trabalho, de presunções de causalidade em casos de pensionamento, por exemplo, né? Em casos de danos ocasionados ao próprio empregado durante o exercício da sua atividade, mas enfim. Então, a ideia, a grande questão relacionada à causalidade é que existem, como você já muito bem colocou no início do nosso papo, um monte de teorias. Né? Um monte de teorias para justificar a análise concreta, a identificação concreta da causalidade naquela determinada hipótese. E aí, a grande questão que a gente tem no ordenamento brasileiro é que não existe uma norma estabelecendo qual o critério que deve ser adotado para a identificação da causalidade. A gente tem um artigo no Código Civil, na parte de perdas e danos de obrigação, ou seja, na parte do livro de obrigações, né, que não estabelece uma regra de causalidade, mas que a gente, né, nós civilistas, encontramos naquela regra. Exatamente, a gente fez, eu brinco, né, a gente fez um chupa-cabra daquela regra para chegar à conclusão de que no ordenamento brasileiro a gente adota a chamada teoria do dano direto e imediato. Para o professor Gustavo Tepedino é a teoria da necessariedade, para o STJ é a teoria da necessariedade, para o STF já foi a teoria da causalidade adequada, no TJ do Rio de Janeiro tanto faz, porque alguns juízes chamam de teoria da causalidade adequada aquilo que concretamente é a teoria do dano direto e imediato. Então, existe uma confusão teórica, terminológica, né, que impede verdadeiramente que se construa uma ideia científica, né, na análise da causalidade. Então, a gente já tem o que eu chamo de Babel de adivinhação, né, que nada mais é do que uma tentativa do juiz dar justiça ao caso concreto através daquilo que ordinariamente acontece, né? A capacidade, né, a permissão legal do juiz decidir conforme a sua experiência. Tudo bem, está lá no CPC, legal. Só que, quando o juiz decide dessa forma,
A gente tem um problema que fica a cargo do réu, que é contestar, recorrer. Então, se o juiz diz, existe a causalidade, e a análise de causalidade é considerada como uma análise de fato, uma questão de fato, a primeira coisa que acontece é barrar o recurso no STJ. Né? Súmula 7 não pode ir. Então, você não analisa, não se reanalisa questões de fato. Só que a causalidade não é uma questão de fato, é uma questão de direito, porque é o momento em que se atribui, né, em que se imputa a um sujeito, a um réu, a obrigação de indenizar. Com base no fato? Sem dúvida nenhuma. Assim como o dano é com base no fato, enfim. Então, a teoria, a ideia de presunção já existe. A formulação de uma teoria e a utilização dessa teoria através de critérios identificados, né, juridicamente, é que não existia. Então, na prática, a gente tem a presunção, na teoria, a gente não tem a justificativa do direito para que haja essa presunção, a não ser a regra de julgamento daquilo que ordinariamente acontece, que a gente sabe que é bastante falha. Né? Eu acho que é uma sensação comum, né, a todos que lecionam responsabilidade civil, quando a gente chega na parte de nexo de causalidade, que, na verdade, os casos eles acontecem, os juízes julgam e depois a gente tenta dar uma sistematização, criando novas teorias para tentar justificar a maneira, né, como foi julgado, ou tentar, né, de alguma maneira, criar novas teses, né, para os casos e as questões emergentes, assim, né? Há quase que uma maratona nossa, né? Porque falar de teorias do nexo causal é uma maratona jurídica, né, para os alunos e para os professores. Tem um trecho, que se a memória me falha na conclusão do seu livro, que você diz que a construção de uma presunção de causalidade, ela se deve muito mais aos novos danos, ou seja, aos danos emergentes, né, ou chamados novos danos, né, essas novas situações jurídicas contemporaneamente identificadas, do que uma real crise do conceito de nexo de causalidade, né? E aí foi uma frase que me marcou, porque quando a gente vai falar muito de nexo de causalidade, a gente sempre fala da crise do conceito, né? Da necessidade de renovação, de revisão desse conceito. E aí você diz, olha, nem é tanto o conceito em si, são os novos danos que não se encaixam dentro daquela formulação inicialmente proposta e que a gente precisa, né, fornecer novas justificativas. Bom, dentro dessa linha, você propõe que o campo de aplicação da tese que você formula, da presunção de causalidade, sobretudo, ela vai se dar nas atividades perigosas, né, naturalmente perigosas, e também nos danos de massa, né? E aí são duas perguntas, assim, duas reflexões a partir né, do que eu acabei de afirmar. Assim. Primeiro, você realmente acha que hoje a presunção de causalidade, ela se aplica nesses dois campos somente, ou você já aventa a possibilidade de aplicação em outras áreas, né, em outros campos que não inicialmente abordados nesse livro? Segundo, né, a presunção de causalidade é uma resposta adequada para todos esses novos danos, ou você acha que a presunção de causalidade tem limites até para esses novos danos, a partir daquela afirmação que você fez e que eu falei inicialmente? Então, Vitor, eu acho que a gente tem que limitar. Então, para começo de conversa, mais uma vez, né, é uma teoria. Então, ela não foi sequer concretizada legislativamente. Minto, foi em uma hipótese específica que eu já vou mencionar. Tá? Na verdade, hoje, mais de uma, né? Duas hipóteses específicas muito, muito relevantes. Né? Mas, mais uma vez, é uma teoria. Tá? E eu não revi esse meu posicionamento, não. Eu mantenho esse posicionamento. Né? Então, na realidade, a gente presume a causalidade porque, mais uma vez, né, o dano ocasionado ou o dano sofrido pela vítima é um dano típico. Né? É o que eu chamo de tipicidade danosa. É um dano tipicamente associado à atividade, né, a uma atividade desenvolvida. Então, a gente está diante, né? Se um dano é típico,
ele não pode ser individualizável, no sentido de que eu só consigo dar tipicidade se eu tenho a possibilidade de analisar casos semelhantes, né? Eu só chamo de dano típico porque eu estou me referindo, ou a tipicidade danosa, porque eu estou me referindo a situações semelhantes àquela que eu estou analisando concretamente. Isso não é individual, isso é coletivo. Ou seja, quando eu falo de danos de massa, eu estou me referindo àquelas situações em que, concretamente, a gente consegue verificar uma dispersão do dano em uma coletividade. Então, eu não afasto, eu continuo mantendo esse posicionamento. E a atividade arriscada, né, o risco, a atividade perigosa, na realidade, é a justificativa da tipicidade danosa, né? Então, a gente só consegue falar de tipicidade danosa e de atividade arriscada por causa dos casos semelhantes, né? Então, mais uma vez, por isso que a ideia da probabilidade é tão importante na construção da tese. Então, eu preciso da tipicidade danosa, eu preciso, portanto, dos danos de massa, eu preciso da concretização ou da identificação da atividade perigosa, para que a gente possa construir essa teoria. Mas eu estava me referindo, né, na verdade, três situações, duas legislativas e uma jurisprudencial que já existe há muito tempo. Quando a gente fala daquelas ações, né, antiquíssimas do direito romano, né, as ações do effusis et dejectis, das coisas caídas ou lançadas, o nosso Código Civil, ele se refere à responsabilização do sujeito que habita o imóvel de onde a coisa caiu ou foi lançada. Tudo bem, ótimo, perfeito raciocínio. Agora, a jurisprudência criou uma hipótese de presunção de causalidade, que foi a seguinte: se não for possível identificar de qual habitação a coisa foi caída ou lançada, responde o condomínio. Então, essa é uma hipótese de presunção de causalidade, sem dúvida nenhuma, né? A gente não sabe de onde caiu, mas caiu de algum lugar. É o que a gente chama, dentro da teoria da presunção de causalidade alternativa, né? É uma causalidade alternativa, né? E do ponto de vista legislativo, a gente tem duas normas que acho que mais do que identificar uma presunção de causalidade, realiza, na verdade, uma presunção de responsabilidade por meio da análise da causalidade. Primeiro, Estatuto Torcedor, que é uma norma que às vezes é relegada, né? As pessoas pouco conhecem, porque ela é tão específica para o direito desportivo que a gente não estuda, né? Nas aulas da graduação a gente passa batido. E o Estatuto Torcedor aplica a teoria da presunção de causalidade, levando a uma presunção de responsabilidade pelos danos ocasionados aos torcedores, às pessoas que estão dentro do estádio, né, onde um jogo, né, onde um evento esportivo acontece, ou nas suas imediações. A quem? Ao time que tem o mando de campo. Por quê? Porque sim. Porque tipicamente associada à atividade, porque é um dano, né, que pode também ser considerado, atividade, é uma atividade que pode ser considerada uma atividade de risco naquela situação concreta. Enfim, então essa é a primeira hipótese, né, legal. A segunda hipótese legal, e essa sim é assustadora, né, é pós 11 de novembro 11 de setembro de 2001, né, que é a responsabilidade da União por atos terroristas de sequestro e danos ocasionados a aeronaves. Ninguém fala disso também, né? Ninguém quer falar dessa hipótese, né? Mas é uma hipótese de presunção de responsabilidade com base na análise de causalidade da União. A União responde, né? Dano injusto. Alguém tem que ser indenizado. Quem indeniza? Certamente não o terrorista, mas quem indeniza a vítima, né, ou aqueles herdeiros da vítima, é justamente a União. Então, são duas hipóteses legais em que a gente já vê a adoção da teoria da causalidade, da presunção de causalidade. Então, eu não revi, Vitor, eu mantenho o meu posicionamento, né? A presunção, a construção teórica da presunção, então vamos esquecer a aplicação prática não embasada, né, em teoria,
mas a construção da teoria da causalidade, da presunção de causalidade, baseia-se nesses dois elementos. Danos de massa, que são danos típicos, e atividade perigosa. Você até mencionou o Estatuto do Torcedor, né? Normalmente, quando em direito do consumidor, a gente sequer ainda tem a questão do fornecedor por equiparação, né? O Estatuto do Torcedor vem e considera prefeitos legais, né? O time, quem tem mando de campo, como fornecedor por equiparação. Então, assim, é uma lei que tem mais elementos importantes para a gente do que a gente possa imaginar, né? Sem dúvida. Mencionar. Caitlin, eu tenho, enfim, a gente tem um tempo bem limitado, né? E eu fiz aqui um roteirinho, né? Acho que com muitas perguntas. Mas eu vou fazer uma pergunta e depois queria comentar alguns casos com vocês, né? O primeiro deles é a causalidade alternativa. Você trabalha muito com causalidade alternativa no seu livro, né? E aí a minha pergunta, até para esclarecer todo mundo que está assistindo, em que ponto a causalidade alternativa ela é importante para a tese da responsabilidade civil por presunção de causalidade? Ou seja, ela é mais um elemento, né? Mais uma fonte, ou na verdade ela deve ser analisada em apartado? A teoria da causalidade alternativa foi a primeira teoria desenvolvida em que se identificou uma presunção de causalidade. Então, para quem está assistindo a gente agora, né, e eventualmente não tenha tido contato com essa teoria, né, e aí eu vou falar de um caso já antecipando, né, década de 70, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já aplicou essa teoria, né? Então, quais são os elementos dessa teoria, né? E quem faz faz muito bem essa categorização dos elementos é a professora Judite Martins Costa, né? Os elementos da causalidade alternativa são a existência de um grupo, que pode ser organizado ou não, pode ter um líder ou não, a existência de um dano que é tipicamente associado à atividade desenvolvida pelo grupo. Então, veja aí já, né, a ideia do dano típico, né? E a impossibilidade de se individualizar uma conduta dentro do grupo que tenha sido a causadora direta e imediata do dano, né? Então, a vítima realmente sofre um dano injusto, ela não consegue fazer a ligação individualizada, né, do sujeito que diretamente causou o dano, mas ela sabe que o dano adveio daquela coletividade, né? Por isso que alguns chamam a chamada teoria da causalidade alternativa da teoria da culpa anônima, né? Porque você não consegue, o sujeito causador do dano está escondido dentro do grupo. Então, o exemplo que eu mencionei, né, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é um exemplo que a gente conhece como caso dos... Não, foi até antes da madeireira. Que a madeireira tem a questão, né? Tem a questão do direito ambiental, que é o lugar onde a teoria da causalidade presumida pode ser utilizada, né? O caso especificamente, estou falando do caso dos caçadores, né? Era um desfile de carros alegóricos, e nesse desfile, né, num desses carros, existiam várias pessoas que estavam com armas de festim, né? Simulando os caçadores, só que uma das armas tinha, uma ou várias, enfim, tinha algum tipo de projétil que causou um dano a uma pessoa que assistia o desfile. Então, a análise, né, da causalidade alternativa é a seguinte: de onde saiu o disparo? Dentro daquele grupo. É possível se identificar? Não. Prova diabólica. Se eu não consigo identificar a causalidade, a vítima fica sem ressarcimento. E é um dano injustamente causado. Então, o que essa vítima pode fazer? Identificar o grupo e estabelecer que aquele grupo responde solidariamente. E depois, internamente, eles se resolvam para identificar quem de fato foi aquele que realizou o disparo de arma de fogo. Então, é como se a gente estivesse se referindo não a uma causalidade individualmente identificada, mas a uma causalidade grupal. Então, eu identifico o grupo, responsabilizo o grupo porque o dano é injusto, que é mais provável, né? Olha a probabilidade aí de novo, que o dano tenha sido, né, originado da atividade daquele grupo
do que de sei lá, um sniper que está no topo de um prédio querendo acertar o seu arqui-inimigo. Não, enfim, pode ter sido isso? Pode. Mas o que a gente está falando é de probabilidade. Então, a causalidade alternativa eu diria que é a raiz, né, para a gente pensar na presunção de causalidade, sim. E permanece, né? Permanece uma teoria super aplicável no direito ambiental, por exemplo, no direito da saúde, em casos de danos médicos, medicamentos, né? Então, é realmente uma teoria que deve ser estudada com mais profundidade. Você cita alguns casos ao longo da sua obra que vai, né, casos interessantes assim. E aí, eu vou até mencionar alguns aqui, mas eu gostaria muito que você pelo menos pensasse dois ou três e comentasse esses casos, exatamente para a gente exemplificar a presunção de causalidade, né? Então, tem um caso que eu acho muito interessante, que é o do estrogênio sintético, né? Que é o medicamento antiabortivo, que eu acho que deixa muito clara a aplicação da sua tese. O caso do tabaco, você chegou até a comentar como exemplo um pouco mais cedo hoje, de armas de fogo, o caso McDonald's, o affaire Perruche, né, o famoso affaire Perruche, né, os casos relacionados a danos à saúde, como o caso de AIDS. É, esses exemplos, e aí são duas perguntas, mas também gostaria que você comentasse, pelo menos escolhesse talvez um ou dois casos para comentar. Mas esses exemplos, eles foram importantes para a construção e sistematização da sua proposta, né, de teoria? Em que medida eles ajudaram ou, na verdade, atrapalharam a construção dessa sua proposta? Não, foram fundamentais, né? Porque ainda que não tenha, mais uma vez, né? A gente tem a solução do caso concreto, mas sem a justificativa teórica, uma justificativa teórica que justamente foi, enfim, foi a ideia, né, da própria tese, do próprio livro. Então, vamos pegar um caso, né? Dentro desse todos os casos que você mencionou, né? Tem casos que são quase anedóticos, né? O caso do McDonald's e o caso da morte por arma de fogo, né? Por mais trágicos que sejam, são anedóticos porque, na realidade, você presume uma causalidade, né, de uma maneira muito ampla, né? E, na realidade, impondo uma responsabilidade sobre o fabricante, sobre o McDonald's, sobre a Smith Wesson, né, que faz lá as armas de fogo. Você impõe essa responsabilidade sem que haja, de fato, uma análise da causalidade. É meio como uma justiça justiceira, sabe? É, você não tem uma construção teórica devida. Agora, o caso que eu queria comentar com vocês, que para mim é o caso mais interessante, né, que a gente pode conhecer, é o caso do DES, né, do estrogênio sintético. Né? O DS, que é o dietilestrobiol, né, era um medicamento que era vendido, isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, no Brasil a gente tem casos semelhantes, como o caso da talidomida, o caso do amianto, né, do asbestos, né, que causa asbestose. São casos em que a gente tem ali também situações em que há a presunção de causalidade. Mas esse caso do DS é um caso que aconteceu nos Estados Unidos e é um caso bastante emblemático por alguns motivos, né? Primeiro, o fato de que o dano ocasionado não atingia o consumidor do produto, que era a mulher grávida que tinha abortos sucessivos naturais e que tomava o medicamento justamente para evitar o aborto. Então, o dano não era ocasionado a ela, mas o dano era ocasionado a um terceiro, no caso, o filho ou a filha, que na puberdade, então vejam aí o decurso do tempo, né? Na puberdade desenvolvia algum tipo de câncer. Então vejam, até você conseguir identificar a causalidade, né? Identificar que aquele determinado medicamento gerou aquele determinado dano, já foi um caminho de investigação muito importante. Tá? Pois bem, nos Estados Unidos, os medicamentos eles não são adquiridos, né, no pacotinho, como a gente faz aqui, né? Você compra o pacote do medicamento, você compra a marca, né? Você vai lá comprar Medley genérico, compra a Merck, enfim. Nos Estados Unidos você compra o medicamento no balcão. Então você fala, eu quero lá, sei lá, 20 pílulas de
é remédio, de Advil, não, de ibuprofeno. Aí o cara te bota lá às 20, naquele, né? A gente até brinca nos filminhos, né? Aquela Laranjinha. recipiente laranjinha, né? Bota ali no laranjinha, né? Que é o máximo, né? Laranjinha. O que que tá ali dentro? A fórmula química. Quem faz a fórmula química? Um monte de gente. Pode ser a Merck, pode ser a Pfizer, pode ser a Lilly, pode ser a Bayer. Faço a menor ideia. Eu sei que eu estou consumindo a marca. Enfim, então, vários produtores, fornecedores desse medicamento. A vítima, um filho, uma filha do consumidor, então é consumidor por equiparação. O decurso longo de prazo, a associação de que o dano foi tipicamente associado ao consumo daquele produto, né? E a gente tem uma situação em que a vítima não consegue comprovar quem é o causador. Por quê? O bem consumido é fungível. Eu não sei qual foi, a mãe não sabe qual foi a farmácia, né, a indústria farmacêutica que causou o dano, pode ter sido qualquer uma delas. E aí a gente tem uma situação que é muito interessante, que é uma das possíveis adoções da teoria da causalidade presumida, que é o a chamada responsabilidade por cota de mercado. Então, respondem as indústrias farmacêuticas de acordo com a cota de mercado que elas detinham no momento em que a mãe consumiu, adquiriu aquele produto. Então, a Merck responde com 78,5%. Mais uma vez, estatística, você consegue associar. A Bayer responde com 12,3% e assim vai até se alcançar os 100%. Né? Então, esse caso é muito interessante e é um caso que levou, inclusive, a uma decisão do Estado da Califórnia de relativização do prazo prescricional. Se levantou o prazo prescricional para permitir a ação coletiva. Foi uma class action. Né? Danos difusos, danos coletivos. Ok, eu tinha mais algumas perguntas para você. O próprio João Quinelato acabou de comentar aqui, pedindo para você comentar o caso do óleo de canola. Mas eu fico realmente com muito medo de que a nossa live caia, porque a gente tem 1 hora e de vez em quando o Instagram vem e tomba a gente. Impressionante isso. Então, Somos cancelados. Vou pedir desculpa ao João, né, quando ele também comentando aí do Market Share Liability, que foi, né, de cotas de mercado que você acabou de comentar. A gente vai ficar devendo o caso do óleo de canola, tá, João? Desculpa. Vou registrar a presença da Lívia Maia, do Pedro Barbosa, dos queridos amigos do próprio professor Nelson Rosenwald, que disse que entrou com 9 minutos de atraso, não tem problema nenhum, professor Nelson. E vou aqui mais uma vez registrar meu agradecimento pela sua participação. Foi extremamente enriquecedor te ouvir falando sobre responsabilidade civil por presunção de causalidade. Eu que já li seu livro algumas vezes para poder preparar minhas aulas, né, e entendia pouco, nunca tive a oportunidade de dialogar com você. Foi necessário uma live. A gente até mora perto, mas foi necessário trabalho no mesmo lugar, mas foi necessário uma live para que a gente pudesse conversar sobre esse assunto. Então, agradeço muitíssimo em nome do IBERC. Foi um prazer contar com a sua participação, falando de um tema tão importante e um tema que te é tão caro, porque é um tema seu, né? A gente brinca que... Eu sempre falo em minhas aulas, a gente fala... Isso só a Caitlin sabe, mas eu estou tentando aqui de alguma maneira passar para vocês. Obrigada, Vitor. Obrigada aí por conduzir tão maravilhosamente esse papo. Obrigada, Nelson, Lívia, Pedro, João, aí pela participação. Eu acho que a gente pode fazer uma mesa redonda depois, de preferência no Baixo Gávea, tomando cerveja, né, Vitor? Aqui do lado de casa, para discutir esses temas. A gente paga a passagem do Nelson para vir de BH para participar dessa mesa nossa. Obrigada, Vitor. É isso, gente. Muito obrigado. Daqui a 15 dias, então, tem mais uma live BERC. Vai ser com a Chiara de Stefé sobre direito à imagem e responsabilidade civil. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Tenham uma ótima quarta-feira e até a próxima live BERC. Obrigado, Caitlin. Um grande beijo. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.